depender do relator da CPI, o senador Renan Calheiros, né, essa será uma CPI que colocará o Partido dos Generais no banco dos réus. Né? Ele faz uma declaração no seu discurso de posse como relator, que ela é bastante emblemática. Né? O Renan diz que a diretriz é clara, né? Militares nos quartéis, médicos na saúde. Né? Ele faz esta alusão e diz que quando se inverte, né, esta premissa, a morte é dada como certa. E, lamentavelmente, parece que foi isso que aconteceu. Então, isso não deixa de ser, em certo sentido, né, um emolduramento, né, do processo que estará em análise e de responsabilização dos reais responsáveis por esse morticínio que nós estamos vivendo e essa catástrofe sanitária e humanitária do nosso país, mundialmente considerada, inclusive já pelo descontrole da pandemia, como uma verdadeira ameaça, né, para todo o nosso planeta. Eu acho que esse não é um dado menor. Né? Eu acho que é uma CPI, não é, que ela coloca os reais responsáveis pela situação no banco dos réus. O Bolsonaro, e nós temos discutido isso com razoável frequência e à luz, inclusive, de análises já bastante consolidadas sobre o processo, a gênese desse processo que levou à eleição do Bolsonaro. O Bolsonaro não deixa de ser uma espécie de um dispositivo eleitoral do projeto que os militares tinham. Ele não é, por excelência, digamos assim, o vértice desse governo. Ele é uma peça, embora seja uma peça importante, ele é uma peça do governo. E o Pazuello do projeto dos militares. O Pazuello, ele é um general da ativa, é importante a gente dizer isso. Um general da ativa, que ele só pode ser, eu tive pesquisando ultimamente os regimentos e regulamentos militares, e o regulamento militar brasileiro, ele é claro, Mário e Mauro, ele diz que um militar só pode ser cedido para outro órgão que não o Ministério da Defesa com a autorização expressa do comandante do Exército, ou seja, do general Pujol. Então, eu comento isso porque eu acho que nós estamos diante de uma situação que é uma situação bastante difícil, né, que os militares começam a enfrentar. Isso se a gente puder usar a mesma figura de linguagem, que eu não diria que é um acontecimento divino, mas é uma espécie da fortuna dos acontecimentos, né, que Maquiavel traz para a arena da política, a conceituação da política. É como se nós estivéssemos vivendo situações inusitadas, né, onde o acaso dos acontecimentos ele produz uma série de fatos que transcendem a capacidade da intervenção política, né, do próprio homem. Então, nós estamos em uma situação que, finalmente, eu acho que ela confronta o governo dos militares, né, com uma realidade inteiramente nova e pode comprometer na sua perspectiva de futuro, que é, por um lado, né, a pandemia e a forma como ela surge e a postura não só irresponsável, mas uma postura criminosa, incompetente, né, e negligente de parte do governo. Diante dessa situação, eu trabalho com uma hipótese de que eles consideravam que isto era uma espécie de uma gripezinha, mas um fenômeno, digamos, sanitário controlável, de breve duração, em que eles dariam a volta nisso. Eles erraram nesta aposta. E, adicionalmente a isso, tem esse episódio que, por força de uma dinâmica social, uma dinâmica política, uma dinâmica, sobretudo, jurídica internacional, que gerou uma situação nova em relação ao ex-presidente Lula, que desarticulou inteiramente a dinâmica política nacional, desarranjou o sistema e desarticulou, digamos assim, um cenário de tranquilidade que os militares tinham para navegar, uma vez que tinham o seu verdadeiro refém, que era o Lula, que tinha que ficar impedido de concorrer na eleição. Ele estava submetido ao que não era mais o cativeiro, o Guantánamo de Curitiba, né, lá do Sérgio Moro e do Deltan Dallagnol, mas ele continuava submetido a um outro cativeiro, que não era exatamente um Guantánamo, mas era um cativeiro judicial dentro do STF, enquanto a suspeição no Moro não era julgada. Então, esses dois fatores, eu diria, além, evidentemente, da crise da crise econômica, da estagnação econômica, etc., desemprego, a situação de agravamento da miséria, da pobreza, né, da exclusão social, isso gerou essa situação que faz com que os militares hoje estejam numa situação, digamos, muito desfavorável em relação ao que estava anteriormente, compromete o seu ideal de futuro, e a CPI, ela surge no pior momento para eles. Né? E eu encerro com isso,
porque a CPI, ela efetivamente, ela tem pouca margem, né, se não houver, digamos, grandes manobras e grandes arranjos de entendimento, ela tem enormes possibilidades de evoluir para um desfecho extremamente favorável, né, ao projeto de continuidade dos militares no poder. São eles que estarão sendo julgados, né? Se a gente pudesse, talvez, reivindicar a ideia, né, da teoria do domínio do fato do Klaus Roxy, ela, que foi erroneamente empregada em relação ao mensalão, né, para condenar especificamente tentar atingir de maneira incontornável o PT, agentes políticos partidários, etc. Mas naquela ocasião que ela foi deformada na sua aplicação, neste caso, como se trata de uma instituição, não é, que tem uma articulação, ela é orientada pelos princípios da disciplina, né, e da hierarquia, e, portanto, ela é atravessada por esse conceito, né, de um comando, né, e de um conhecimento funcional dos fatos, né, onde cada peça cumpre uma determinada função. Eu não tenho dúvida que se aplicaria essa teoria do domínio funcional do fato a isso. Tanto é verdade essa analogia que eu faço, porque na Argentina, um dos atos do Raul Alfonsín, que ele evocou não para produzir uma anistia aos militares, mas para fazer um encerramento negociado da ditadura, que depois disso foi um dique, foi rompido, porque a sociedade argentina não aceitou aquilo e levou ao banco dos réus os generais assassinos, mas era o princípio da obediência devida, ou seja, que os generais e os militares não poderiam ser condenados na Argentina, né, porque eles observavam a obediência devida enquanto militares que estão sujeitos a esses critérios da disciplina, da hierarquia, e que é uma espécie, digamos assim, de uma analogia com a lei da teoria do domínio do fato. Então, eu encerro com essa conclusão, digamos assim, que, do meu ponto de vista, né, o governo dos militares ele está vivendo o seu inferno astral, e eu diria que essa CPI, né, do genocídio pela Covid, ela é uma espécie de um Rio Centro do governo militar. Né? O Rio Centro foi aquele atentado terrorista mal planejado que fracassou. Aliás, amanhã, dia 30 de abril, completam-se 40 anos daquele atentado terrorista, não é, no Rio Centro, que foi programado, né, pelos militares. Boa parte deste bando dos militares vinculado à turma da linha dura do regime anterior, que, aliás, é a fonte inspiradora desses militares, desse alto oficialato que está hoje no centro do poder no Brasil, que não aceitavam a hipótese da transição lenta, gradual e segura prometida, defendida pelo Geisel, né? Aquela turma que promoveu aquele atentado, nos estertores do velho regime, para culpabilizar, que eles diziam lá, os inimigos internos comunistas, né, pelo atentado. Um atentado fracassado, que até hoje, por sinal, não tem nenhuma responsabilização de nenhum daqueles militares que comandaram, coordenaram aquela ação. Né? Então, e aquele fato foi um fato, eu concluo, me perdoando aqui pela extensão da abordagem, mas aquele fato ele foi crucial, né, para uma ampliação da crise de legitimidade do próprio regime militar e a aceleração, né, das condições de encerramento do governo, então, do último ditador, que foi o Figueiredo, que se encerrou com a eleição no colégio eleitoral em março de 85, que elegeu Tancredo e Sarney. Mas eu acho que os militares, hoje, eu faço sublinho esses dois aspectos. Primeiro, os militares, o Partido dos Generais está no banco dos réus, e segundo, esta CPI, ela representa uma espécie de rio centro, né, deste regime, desse governo e regime militar que nós estamos vivendo hoje no nosso país. Oxalá o desdobramento seja favorável, né, para a democracia, que a gente possa, né, ter de parte dos militares uma reação, no mínimo, sensata, responsável, né, e não dá para esperar deles uma reação democrática e profissional, porque eles têm revelado que eles não têm, mas que eles têm a sensatez, né, de obedecer, né, os resultados dessa CPI, que será efetivamente muito danosa. O projeto político deles não é só o problema aqui da condenação de um general, mas é a condenação de uma instituição que está centralmente vinculado à mais grave tragédia que o nosso país já viveu, que é esse morticínio de 400 mil mortes, por enquanto, que poderá alcançar uma cifra horrorosa de mais de 1 milhão de mortes no nosso país.